Eu desejo a paz do Senhor Jesus para todos os meus irmãos que vão ouvir esse breve despertamento que eu irei fazer para todos nós abrirmos nossos olhos com o perigoso mundo espiritual. Meus irmãos, eu venho falar sobre um falso mestre que se levanta contra os homens de Deus, né? Porque o mesmo espírito que se levantou contra os homens de Deus do passado é esse mesmo espírito que se levanta contra os homens de Deus do presente. E esse falso mestre, ele é muito perigoso, porque ele está camuflado de ministro da Justiça, quando ele não é um ministro da Justiça. Então, eu quero ler com meus irmãos uma breve passagem da Palavra de Deus, para os irmãos verem que Deus, ele não usa falso profeta, mas Deus só usa os profetas que fazem a vontade dele. Preste atenção, eu peço para os meus irmãos lerem junto comigo, porque eu vou pôr aí na tela o texto bíblico e eu peço que os irmãos prestem bastante atenção nesse texto para Deus nos inspirar a ouvir o que o Espírito Santo tem para nos dizer por intermédio desse grande despertamento que Deus me deu e que Deus vai dar para você também, acerca de um falso profeta que está por aí espalhando mentiras contra os homens de Deus. Então vamos ler a passagem bíblica que está no livro de João, Evangelho de João, capítulo 9, versículo de número... vamos ler do versículo de número 28. Vamos ler o versículo 28. João 9, 28, que diz assim: Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós? E expulsaram-no. Amém? Veja, meus irmãos, que Deus não ouve pecadores. Mas você pode dizer assim: meu irmão, pecadores em qual sentido? No sentido daqueles pecadores que vivem na prática do pecado. É isso que aquele homem cego está dizendo aqui. Entendeu? Pecadores que vivem na prática do pecado. Todos nós somos pecadores. Mas os crentes fiéis a Deus, eles são pecadores arrependidos, enquanto os ímpios são pecadores que não se arrependem e vivem na prática do pecado. Então, irmãos, Deus não ouve a pecadores que não se arrependem. É isso que esse cego que foi curado por Jesus está dizendo aqui. Por quê?
Porque os falsos profetas, eles são pecadores que vivem na prática do pecado. Os falsos mestres, eles são pecadores mentirosos. E por isso Deus não ouve eles. Entendeu? Mas Deus ouve os verdadeiros profetas e os verdadeiros mestres, porque vivem na prática da verdade. Nós que somos verdadeiros mestres, verdadeiros homens e mulheres de Deus, não vivemos na mentira, não vivemos praticando a mentira, mentindo contra ninguém, entendeu? Mentindo para enganar as pessoas, mentindo para se dar bem na vida. Não, nós não vivemos nessa prática. Nós vivemos falando a verdade. Nós falamos a verdade ainda que nós venhamos a sofrer as consequências por falar a verdade. Porque muitas vezes nós sofremos perseguições por falar a verdade. Nós somos prejudicados por falar a verdade. Mas mesmo assim falamos a verdade porque somos da verdade. Então, irmãos, os falsos mestres, eles nos atacam com o quê? Com mentiras, com engano. Por quê? Porque eles são filhos da mentira. E esse ceguinho aqui, que foi curado por Jesus, este homem, né, que quando foi curado por Jesus, creu em Jesus, ele disse assim, olha, se ele é pecador, eu não sei, eu só sei que ele me abriu os olhos. Porque os fariseus, eles estavam acusando Jesus de ser um homem que vivia na prática do pecado. Então os fariseus não acreditaram que aquele homem tinha sido curado por Jesus, que Jesus tinha feito aquele milagre tão grande. Então eles começaram a pressionar aquele homem, e aquele homem começou a falar a verdade da Bíblia para eles. E aquele homem disse, Deus não ouve pecadores, Deus não usa profetas pecadores. Mas aquele profeta, aquele mestre, aquele pastor que faz a vontade de Deus, é temente a Deus, a esse Deus ouve. Preste atenção, isso aqui é o Espírito Santo usando aquele homem. O Espírito Santo usou aquele homem para envergonhar os fariseus ali, que estavam se levantando contra o Filho de Deus, contra Jesus Cristo. Então, Deus não usa os falsos profetas e os falsos mestres e os falsos pastores. Quem usa os falsos mestres, quem usa os falsos pastores, os falsos profetas, é o espírito do erro que Deus disse que Deus ia enviar para enganar eles, porque eles gostam do pecado, eles gostam da mentira, eles gostam do engano. Então, Deus vai enviar a operação do erro, para essa operação do erro, esse espírito do erro, se passar por Espírito Santo e enganar eles, dizendo que é Espírito Santo, mas não é. Os irmãos estão me entendendo? É por isso que quando eles passam as adivinhações dele, eles erram mais do que acertam. Eles acertam certas adivinhações, acertam, porque o espírito da adivinhação acerta muita coisa, mas erra mais do que acerta, né? Ele diz assim, olha, irmã, Deus está te curando. Aí muitas das vezes a irmã morre, não é curada. Por quê? Porque é o espírito da adivinhação usando eles, né? E Deus, para envergonhar o espírito da adivinhação, como Isaías disse, que Deus enlouquece os adivinhos, Deus faz eles ficarem loucos, eles serem confundidos nas adivinhações que eles passam. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado com esses mestres. Nós temos que tomar cuidado com esses homens aí que estão disfarçados de homens de sã doutrina, de pastores de sã doutrina, de homens que pregam a verdade, mas não pregam. Eles são pregadores de meias verdades. No meio das verdades deles, tem heresias que vai levar a alma de crentes para o inferno. Além deles irem para o inferno, porque esses profetas, esses pastores de falsa sã doutrina, esses pastores aí que estão se passando por pastores de sã doutrina, eles pregam meia verdade, e no meio dessas verdades que eles pregam, tem heresias de perdição. Eles não pregam toda a verdade, eles pregam meias verdades, né? Eles pregam muitas verdades misturadas com mentiras no meio das verdades deles. É por isso que Deus não usa eles. Muitas das vezes as pessoas olham para esses pastores e dizem assim, ele é de sã doutrina, ele prega contra isso, ele prega contra aquilo, ele prega a santidade do espírito, ele prega a santidade da alma, ele prega a santidade do corpo. Não, prega não. Prega não. Ele pode até pregar a santidade do corpo, mas a santidade do espírito ele não prega, porque o espírito dele está contaminado. Ele crê que anjo pode purificar uma pessoa, ele crê que a gente não pode comer tudo, ele crê em proibições de alimento. Entendeu? Isso é o espírito do engano. Tem um pastor aí, preste atenção, tem um pastor aí que ele está
inventando história contra a vida do missionário Davi Miranda, e ele se diz de sã doutrina. Ele diz que quando ele aceitou Jesus, que quando ele conheceu Jesus na IPDA, na Deus é Amor, no ano de 2002 para 2003, ele entrou no Templo da Deus e Amor, ele viu a foto do missionário lá na tribuna da igreja, no altar da igreja. Mentira, irmão. Isso é mentira. Ele não viu nada disso, não. Ele disse que no país dele ele viu. Mentira dele. Ele é um mentiroso. Porque lá no país dele, sim, realmente o dirigente colocou uma foto do missionário, um pôster gigantesco do missionário, na frente da tribuna, colocou. Mas isso na sede nacional, lá na cidade de Lisboa. Deus colocou, quer dizer, o dirigente colocou na frente do altar de Deus a foto do missionário com a Bíblia aberta e com um monte de muleta ao fundo. Mas por que aquele dirigente fez isso? Por causa que o missionário foi fazer uma campanha, estava fazendo uma campanha online. O missionário orava de São Paulo para a cura divina dentro da sede nacional em Lisboa, da igreja sede nacional lá no país de Portugal, em Lisboa. Então aquele dirigente, deu na cabeça daquele dirigente de colocar aquele imenso pôster, um imenso pôster ali na frente da tribuna para dizer para os irmãos, olha, está aqui a campanha do missionário, isso aqui é o pôster aqui que está divulgando a campanha do missionário. Então esse dirigente fez isso. E aí esse cidadão, esse pastor que se diz de sã doutrina e não é de sã doutrina, ele é falsa sã doutrina, ele começa a espalhar essa história de que em todas as Deus é Amor tinha a fotografia do missionário na tribuna da igreja, na frente do púlpito. Isso é mentira, meu amado. O dirigente pôs, sim, como eu disse, a foto do missionário com a Bíblia aberta e com as muletas no fundo, por causa da campanha de explosão de milagres que o missionário estava fazendo, orando de São Paulo diretamente para dentro da igreja lá em Portugal. Então, como eles viram essa foto, esses crentes judas, esses crentes falsos, começaram a inventar a história de que a foto do missionário ficava lá na frente para os irmãos adorarem a imagem do missionário, o que é uma mentira. Isso só aconteceu na sede de Lisboa por causa da campanha. Quem é da IPDA sabe que é costume dos irmãos em muitas IPDA colocar pôster, colocar fotos gigantescas na frente da tribuna anunciando campanha. Então o dirigente lá de Lisboa, da sede nacional em Lisboa, lá em Portugal, fez isso por causa da campanha que estava tendo com o missionário Davi Miranda. Inclusive, se os irmãos forem na pesquisa do YouTube, vão achar a campanha que o missionário fez de explosão de milagres, quando ele orava, se eu não me engano, todo domingo, não estou bem certo, né? Se eu não me equivoco, era todo domingo, o missionário orava lá por cura diretamente de São Paulo, online, para dentro da igreja sede em Lisboa. Foi por isso que o dirigente colocou a foto do missionário na frente da tribuna. Isso eu acho errado, mas ele não colocou para ninguém adorar, ele colocou por causa da campanha de explosão de milagres que o missionário estava fazendo, orando diretamente de São Paulo para a sede nacional em Lisboa, online, aleluia, ao vivo pela rádio, amém? Então ele fez isso, aí esse irmão fez um vídeo, amado, difamatório contra um homem de Deus, o missionário Davi Miranda. Irmãos, nenhum homem que diz ter o Espírito Santo vai difamar um homem de Deus, meu amado irmão. Nenhum homem que diz que tem o Espírito Santo vai falar mentiras contra um homem de Deus. Aquela foto que estava lá, que foi colocada lá no ano de, eu acho que foi de 2012, 2013, aquela foto lá, irmão, que estava lá, não era para adoração, como ele disse que era.
era apenas anunciando uma campanha que ia ter com o missionário, que teve, foi por muito tempo aquela campanha, todo domingo o missionário orava, todo domingo o missionário orava, todo domingo estava tendo essa campanha, eu acho que foi mais de um ano que teve essa campanha lá em Lisboa com o missionário Davi Miranda. Então esse irmão saiu falando por aí que o missionário incentivava os irmãos a colocar a foto dele na frente do altar para ser adorado. Meu irmão, esse irmão é um falso profeta. Essa é a verdade, é um falso mestre. Não é um homem de Deus, o espírito que está na vida dele não é o mesmo que está na nossa vida. Esse irmão se levanta contra a doutrina de Cristo para cativar o povo da Deus e Amor. Ele começou falando bem do missionário. Depois que ganhou um monte de crente da Deus e Amor para o canal dele, agora ele está falando contra, dizendo até que o missionário foi para o inferno, insinuando que tudo que estão falando aí contra o missionário é verdade. Por quê? Porque ele é um falso sã doutrina. Ele não tem o Espírito Santo na vida dele. O Espírito que está na vida dele é o Espírito do erro, é o Espírito da mentira. Porque ele mentiu dizendo que o missionário incentivava os irmãos a porem a foto dele na frente do altar para ser adorado. Isso é mentira. E ele mentiu também, dizendo que quando ele entrou em 2002, 2003 na IPDA, ele viu a foto do missionário. Mentiroso, que aquela foto é uma foto dentro da sede mundial em São Paulo. A sede mundial só foi inaugurada em 2005 e ele disse que entrou em 2002, 2003. É um mentiroso. Entendeu? É um mentiroso. Nenhum pastor mentiroso é de sã doutrina. Coloque isso na sua cabeça. Nenhum pastor que mente descaradamente e fala em língua pode ser a língua do Espírito Santo, é a língua dos demônios. Mentindo e falando em língua. Que é isso, meu irmão? Que é isso? Que mentira! Tá lá, pode ver. Se vocês forem no YouTube pesquisar, pesquisa aí, culto da IPDA em 2010, 2012, 2013, em qualquer país do mundo. Você não vai ver foto nenhuma do missionário na frente da tribuna, porque o missionário jamais incentivou os irmãos a esse tipo de coisa. Amém? Esse irmão faz isso, amado. Ele faz isso. Não sei que eu posso chamar esse cidadão de irmão. Ele faz isso porque o espírito do engano está na vida dele, fazendo ele proibir alimento, comida, coisa que a Bíblia diz para não fazer esse tipo de coisa. O apóstolo Paulo disse, no capítulo de número 4, no versículo 3 de 1 Timóteo, disse que aqueles que proíbem alimento estão sendo enganados pelo espírito do engano. Está lá escrito, 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 3, que proíbe o casamento, como a Igreja Católica, que proíbe os padres de se casar, que proíbe alimento, como a igreja que guarda o sábado, proíbe os irmãos lá de comer um monte de tipo de comida, dizendo que faz mal, dizendo isso, dizendo aquilo. Na Nova Aliança isso não existe, isso é coisa da lei de Moisés. Gálatas 3:10, aquele que não guardar toda a lei de Moisés está debaixo de maldição. Aquele que quiser guardar um preceito da lei de Moisés e não guardar todo está debaixo de maldição. Gálatas 3:10. Esse pastor está debaixo de maldição com essas proibições de comida dele, com esses falsos arrebatamentos que ele ouve e acredita, porque não é o Espírito Santo que está na vida dele, é o espírito do erro. Falando mal contra os homens de Deus, blasfemando das visões, das revelações, proibindo alimento. 1 Timóteo 4:3, vou repetir de novo, quem proíbe alimento é do diabo. O apóstolo Paulo disse para Timóteo, proibindo o casamento e se abster, se não comer isso, não comer aquilo. Vamos parar com isso. Jesus disse lá em Marcos capítulo 7, versículo 18, Jesus disse, nada o que entra pela boca do homem vai para o estômago dele, pode contaminar o homem. Vou repetir de novo o versículo, a passagem bíblica onde Jesus diz, Marcos capítulo 7, versículo 18, nada o que entra pela boca do homem vai para o estômago dele, pode contaminá-lo. Pare com isso, só o que nós não podemos comer é o sangue, porque a Bíblia diz que o sangue
é a vida está no sangue, somente o sangue nós não podemos comer, mas todos os outros tipos de alimento nós podemos comer. Ah, mas é sacrificado ao ídolo. Paulo disse para nós não perguntarmos nada. 1 aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número... 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 25 ao 29. Paulo disse para nós comer de tudo o que vende na feira sem nada perguntar. Não, isso aqui é sacrificado ao ídolo? Ei, moço, isso aqui é sacrificado ao ídolo? Não perguntar nada. Por causa da consciência dos incrédulos, não da nossa consciência. Porque nós sabemos, como disse Paulo, nós sabemos que todo alimento, o que é alimento? Comida. Alimento é comida e comida é alimento. Nós sabemos que toda a comida é santificada pela oração. Toda a comida está escrito lá, está escrito em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4 e 5. Todo alimento é santificado na oração. Toda a comida é santificada pela oração. Se é oferecido ao ídolo, você ora, Deus santifica, não interessa. Não interessa. O que nós não podemos fazer é comer na mesa dos ídolos. Como disse Paulo, 1 aos Coríntios, capítulo 8, versículo 10, nós não podemos ir no templo dos ídolos comer coisa sacrificada ao ídolo. É isso que os apóstolos estão dizendo quando eles dizem assim, que nós não podemos comer coisa sacrificada ao ídolo. Eles estão dizendo assim, vocês não podem ir na mesa dos ídolos comer coisas sacrificadas lá. Foi o que Paulo disse. 1 aos Coríntios, repetindo, 1 aos Coríntios 8:10. Não vão comer na mesa dos ídolos. Não vão comer no templo dos ídolos. Lá no templo dos ídolos. Lá, por exemplo, eu vou numa festa junina que é oferecida a ídolo comer. Não, você está pecando. É isso que os apóstolos estão dizendo. Agora você ir no supermercado, não interessa a marca, meu irmão, não interessa se é marca disso, marca daquilo, não interessa, não pergunte nada. Vá lá, pegue, leve para sua casa, faça o seu almoço, ore a Jesus, que Jesus vai santificar. Pare de pegar corda dos falsos profetas, pelo amor de Deus. Pare, que é o espírito do engano que está na vida dele. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 3, Paulo diz, o espírito do engano está na vida dele, fazendo eles proibir o casamento e o alimento que Deus criou. Então, se vocês querem seguir esses homens achando, não posso comer isso, não posso comer aquilo. Aí eu tive uma visão de demônio que está te dando o mesmo espírito que está o mesmo espírito da adivinhação que está na vida deles, vai para a tua vida e vai te dar falsas visões para te acreditar nessas mentiras e tu contrariar a palavra de Deus para te ir para o inferno. A palavra de Deus diz que tu não pode proibir nada e tu fica proibindo alimento, tu vai para o inferno, tu está contrariando a palavra de Deus. É na mesa dos ídolos que tu não pode comer. É sangue que tu não pode comer, porque no sangue está a vida. A Bíblia diz, no sangue está a vida. Só isso. Tu não pode proibir mais nada além disso. Todo alimento que não seja sangue, você pode comer. Qualquer alimento, porque vai alimentar o teu corpo. Qualquer comida, porque vai alimentar o teu corpo. Não deixe os falsos profetas te enganar, pegando coisas da lei de Moisés e querendo que você guarde, porque você vai estar debaixo de maldição. Gálatas 3:10. Todo aquele que quer guardar qualquer coisa da lei e não guarda toda a lei está debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei de Moisés para cumpri-la. Está escrito em Gálatas 3:10, não seja um maldito. Pare com esse negócio de proibição de comida, isso é doutrina de demônio, isso é doutrina de pastor de falsa sã doutrina. Isso é doutrina desses pastores mentirosos. Porque só o fato do pastor ser mentiroso, ele já não é de sã doutrina. Porque o primeiro critério para ser de sã doutrina é não ser mentiroso. Preste atenção, meu irmão. Vamos parar de ser enganado por esses falsos profetas que vêm disfarçados de homens de sã doutrina e são lobos. São lobos devoradores. O diabo engana ele e eles enganam vocês.
Deuteronômio capítulo 18, versículos 21 e 22, o profeta que falar qualquer coisa em nome do Senhor e não se cumprir, esse é um falso profeta. Obedeçam o que a Bíblia fala. Vejam se o que o profeta está passando, a revelação que ele está passando vai se cumprir, porque se vocês não prestarem atenção nisso, vocês vão ser enganados facilmente pelos falsos profetas, pelos falsos mestres, que Satanás disfarçou eles de homens de sã doutrina, está enganando eles, para eles enganarem vocês, para levar eles e vocês para o inferno junto. Porque vocês estão desobedientes à palavra de Deus. Entenda isso. Então, meus irmãos, vamos vigiar, vamos orar, vamos buscar Deus. Eu prego a verdade da palavra e os irmãos vão ver. Vão ver, porque o maior inimigo dos falsos profetas é o tempo. O maior inimigo dos falsos profetas é o tempo, porque eles passam revelação, passam profecia, aí o tempo passa e não se cumpre, aí você vê, esse aqui é um falso profeta. Porque ele falou que ia acontecer e não aconteceu. É assim que a gente descobre os falsos profetas. É assim que a gente descobre os pastores que se dizem de sã doutrina e não são, mas mentem. Amém, irmãos? Era isso que eu tinha para falar com os irmãos. Irmão, vamos vigiar, vamos orar, vamos jejuar, vamos obedecer. Vamos respeitar a memória dos homens de Deus, como missionário Davi Miranda, como Daniel Berg, como Gunnar Wingre. Não vamos dar palco para esses falsos profetas, para esses falsas sã doutrina aí, que ficam falando mal do missionário Davi Miranda, que ficam falando mal do pastor Adão de Campos, que ficam falando mal dos pioneiros Daniel Berg, Gunnar Wingre, que ficam falando mal dos verdadeiros homens de sã doutrina. É Satanás usando eles, é o espírito do engano, é o espírito da mentira. Amém, irmãos? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e reflitam na Bíblia Sagrada, nos versículos, nas passagens bíblicas que eu citei aqui, que os irmãos vão ver que a verdade é essa. Parem com esse negócio de proibição de alimento. Quando vocês verem, quando vocês tiverem negócio de sonho com proibição de alimento, repreende, porque é o espírito do engano, é o espírito do erro que Deus enviou para enganar, se possível, até os escolhidos. Então repreende e fique com a Bíblia Sagrada que diz que todo o alimento é santificado pela oração. Fique com Jesus, que diz que nada que entra pela boca do homem vai para o estômago dele e é lançado no esgoto, pode contaminar o homem. Amém? Até aqui, fiquem todos na doce e gloriosa paz de Cristo Jesus.